O rei está nu. Vereadores, já ouviram essa história? A nova roupa do rei? Eu vou comentá-la aqui. Antes vou contar uma parte dela. Acredito que muitos já a conheçam. Aqueles que ainda não a conhecem, fiquem até o final. E para que vocês entendam o que eu vou falar depois, eu quero comentar sobre como a omissão dos bons diante de ideias idiotas acaba contribuindo para que políticos ruins cresçam. E a gente precisa alertar vocês a respeito dessa questão, para que vocês coloquem as ideias, para que vocês não fiquem fazendo média o tempo todo, para que vocês não se preocupem em não ofender os políticos idiotas o tempo todo, porque protegê-los faz com que eles cresçam, e crescendo eles ocupam espaços cada vez maiores e depois pode ficar perto de ser irreversível. Então vamos lá, o que é a história da a nova roupa do rei? Basicamente, vou contar com minhas palavras, obviamente, é uma história que conta que havia um rei que adorava roupas novas. E ele mandava buscar no mundo inteiro roupas com os tecidos mais finos e etc. Ele adorava inovações. Um belo dia, chegam dois picaretas se passando por alfaiates e dizem ao rei que eles são capazes de produzir uma roupa incrível, com um tecido invisível que só as pessoas inteligentes conseguiam ver. E o rei, seduzido por essa promessa, então autoriza que esses alfaiates comecem a produzir esse tecido e fazer essa tal roupa com o tecido invisível que só os inteligentes enxergam. E esses dois picaretas então começam a trabalhar de mentira, fingindo que estão ali criando o tecido e fazendo os cortes no tecido e costurando com fios invisíveis um tecido invisível, e depois de certo tempo eles vestem esse rei com a roupa invisível. E as pessoas que estão perto, sabendo que somente os inteligentes conseguem ver, fingem que estão vendo aquela roupa para que eles então não sejam considerados burros. E aí acaba que todo mundo estava perto do rei, não teve coragem de falar para ele que ele estava pelado. Mas o rei então, satisfeito, achando que estava com uma bela roupa, todos os seus mais próximos estavam vendo aquela roupa maravilhosa ali, deixaram então o rei confiante. E o rei foi fazer um desfile. Foi feito um desfile na cidade, que as pessoas iriam ver a roupa nova do rei. Todo mundo calado, fingindo que estava vendo aquela roupa maravilhosa. Mas de repente uma criança grita: "O rei está nu, o rei está pelado". E aí todo mundo se deu conta que de fato estava e que tudo aquilo era uma grande picaretagem. E por que eu estou comentando isso com vocês? Muitas vezes, aí na Câmara Municipal, aí na sua cidade, pessoas vêm com ideias idiotas e muitas vezes os políticos que têm boa capacidade cognitiva ficam calados porque às vezes não querem comprar briga, às vezes não querem se indispor. Só que tem um problema: à medida que os menos esclarecidos vão se posicionando, eles vão ganhando aplausos, às vezes, de uma multidão que faz com que eles cresçam, ocupem espaços grandes, e por não terem nada na cabeça, ocupando espaços grandes, eles acabam tomando decisões ruins, decisões que prejudicam a coletividade. E depois, para tirar essa pessoa desse espaço de poder que ela ocupa, fica muito difícil, porque ela vai conquistando favores, vai conquistando pessoas que querem que elas continuem lá, porque as pessoas que dão sustentação às vezes têm acesso a privilégios. Então, matem o mal pela raiz. Sempre que vocês perceberem uma ideia ruim, posicionem-se, apontem os problemas da ideia. É claro que você não precisa ofender, você não precisa ser mal educado, desagradável, falar palavras pesadas como essas que eu disse, né? Idiotas. Mas vou falar o quê? Deletérios? Beócios? A palavra é essa mesmo, né? Mas você não precisa falar palavras tão mais pesadas. Com isso, talvez você vai ajudar a segurar. Sabe por quê? Olha só, vou dar 2 exemplos. Esses dias eu vi 2 situações em que prefeitos criticaram
operações da área de segurança, porque a população estava testemunhando operações na área de trânsito, Blitzen, que bobagem de falar Blitzen, Blitz, plural de Blitz, segundo dizem os estudiosos do alemão, é Blitzen, mas quem sabe o que é isso, o que importa, né? Bem, prefeitos criticando operações de segurança porque foram feitas operações perto de festas ou em áreas que a população às vezes não tem a consciência de ter habilitação. E eu vi prefeito criticando isso e falando que estava errado. E isso é uma ignorância absurda. No Brasil, a cada 13 minutos morre uma pessoa no trânsito. Quem se colocar contra operações que buscam assegurar maior segurança no trânsito é inimigo da inteligência, é um populista. E sabe qual que é o maior inimigo do Brasil? É o populismo. Aquele prefeito que só procura falar o que vai agradar o povo, muitas vezes ele vai estar do lado do errado. Ah, Caio, como assim? O povo, agradar o povo é então apoiar o errado? Muitas vezes o povo, em termos de maioria, erra. Quer um exemplo? Bíblia. Vejam lá na época que haviam perseguições contra Jesus, quando ele estava preso, perguntaram à maioria: povo, vocês querem que solte Jesus ou Barrabás? O que o povo escolheu? Vox Populi não é Vox Dei. A voz do povo não é a voz de Deus. Muitas vezes a maioria está errada. Outra questão interessante para vocês pensarem: como que eu vou avaliar um político? Uma maneira interessante de avaliar um político seria ver quem não gosta daquele político e por quais motivos. O que aquele político ousou fazer que desagradou alguém? Porque um político que nunca desagradou ninguém certamente não é um político que comprou brigas. Quais brigas aquele político resolveu comprar? E os populistas, eles não compram brigas importantes. Às vezes eles remam contra a correnteza da lógica. Muitas vezes eles vão de encontro, não ao encontro, de encontro ao interesse público. Onde já se viu um prefeito criticar operações de trânsito? Ah, mas o povo não tem carteira. Olha, tem que ter carteira, a regra é essa. Eu lembro bem de observar em alguns países não tem conversa em relação à norma. A norma diz A, tem que acontecer A. O famoso jeitinho brasileiro não é benéfico para a nossa prosperidade enquanto nação. Nós temos que aprender a respeitar as normas. Ah, mas a norma é ruim, então trabalhemos para que a norma seja melhorada, mas não para que a norma não seja respeitada. Bem, fica essa reflexão aí, mas eu ainda quero trazer aqui um poema que se chama No Enemies, quer dizer sem inimigos. Ele diz o seguinte: aquele político que já ocupou espaço de poder e que nunca comprou uma briga, que nunca teve um embate, ele ficou do lado dos covardes. E tudo bem se aquele político está a fim de conquistar só o poder, mas se ele quiser mudar a realidade e ajudar a população, ele não pode ter medo de falar o que é o certo, ainda que ele incomode, ainda que ele colha críticas. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Um dos motivos é que eu vi um colega vereador de uma cidade no interior. Ele deu um azar danado por causa do populismo. Ele conseguiu reforçar áreas de trânsito e segurança na cidade dele. Isso implicou maiores operações relacionadas à fiscalização de pessoas com habilitação, veículos com documento em dia, etc. E não é que o povo da prefeitura tem medo que ele seja candidato a prefeito. Então começou a jogar o povo contra ele, falando: olha, você teve problema aí, a sua moto sem documento foi apreendida, foi culpa desse vereador. O seu carro com documento faltando teve problema, foi culpa desse vereador, foi ele que pediu. Mas isso é tão ridículo, porque as operações de trânsito muitas vezes pegam foragidos, apreendem armas, drogas. Isso é tão estúpido fazer isso, mas acaba que o populismo ele se alimenta desse tipo de coisa, né? Então eu desejo boa sorte para vocês.
políticos que falam o que tem que ser falado, que compram as brigas, que não têm medo de desagradar os errados. Lembrem-se, se vocês estiverem desagradando os errados, vocês estão certos. Agora, se você não estiver desagradando ninguém, será que está fazendo a diferença? Fica a reflexão aí.